Existe uma regra de transição que permite que você se aposente sem a exigência de uma idade mínima, apenas computando o seu tempo de contribuição e nada mais. Estamos falando da regra de transição do pedágio de 50%. E neste vídeo você vai aprender o que é a regra do pedágio de 50%, quem tem direito, como calcular o valor da sua aposentadoria utilizando a regra do pedágio de 50% e se vale a pena optar por esta regra. Olha só, o que é a regra de transição do pedágio de 50%? Foi uma regra criada pela reforma da Previdência que permite aos segurados que começaram a contribuir para o INSS antes de 13 de novembro de 2019 utilizar apenas o tempo de contribuição, desde que neste dia, 13 de novembro de 2019, faltasse ali pouco tempo para você se aposentar. No caso das mulheres, como era a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma? As mulheres tinham que comprovar 30 anos, no mínimo, de tempo de contribuição. Os homens precisavam comprovar 35 anos. Então, você precisa analisar se no dia exatamente 13 de novembro de 2019, mulheres, faltava menos de 2 anos, certo? Para você se aposentar, e homens, a mesma coisa. Ou seja, 13 de novembro de 2019, as mulheres têm que contar com no mínimo 28 anos de tempo de contribuição e os homens, no mínimo, 33 anos de tempo de contribuição. Se você observar, analisar todo o seu tempo contributivo e chegar à conclusão de que você preenche estes requisitos, então você poderá optar pela regra do pedágio de 50%. Mas calma que eu vou te explicar quais são as vantagens, as desvantagens e os riscos, ok? Então você já entendeu. A regra do pedágio de 50% permite a utilização apenas do tempo de contribuição, sem uma idade mínima, não importa a sua idade. Você tinha que estar muito próximo de se aposentar, faltar ali no máximo 2 anos. Mulheres para completar 30 anos, homens para completar 35 anos, ok? E agora você vai aprender se é vantagem optar por esta regra. Por quê, doutor Carlos? A forma de cálculo mudou, certo? Com a reforma da Previdência. E aqui na regra de transição do pedágio de 50%, nós temos uma particularidade na forma do cálculo. Você vai utilizar 100% de todo o seu período básico de cálculo, todos os seus salários, vai ser feita uma média aritmética e você vai chegar a um valor. Pronto. E a partir daí, você vai multiplicar este valor pelo fator previdenciário, que pode acabar diminuindo muito o valor da sua aposentadoria, principalmente se você tiver uma baixa idade, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Pessoal, uma dica que eu dou, porque o fator previdenciário, ele depende muito, ele sofre uma influência muito grande da idade, é que esta regra pode beneficiar principalmente as pessoas que possuem idade igual ou superior a 61 anos. Na prática, você vai precisar fazer os cálculos. O ideal é que você faça um planejamento de aposentadoria com um profissional que seja especialista para verificar qual é o valor da sua média de todos os seus salários, multiplicando pelo seu fator previdenciário, qual o resultado. Imagine que uma pessoa tem ali o cálculo do valor do salário de benefício de 3 mil reais, certo? Na verdade, a média aritmética inicialmente deu 3 mil reais. E ela tinha um fator previdenciário de 0,77. O que vai acontecer? O valor de 3 mil reais vai ser multiplicado por 0,77 e, obviamente, o valor da aposentadoria vai diminuir. Isso acontece, pessoal, geralmente com quem possui baixa idade no momento de fazer o pedido utilizando a regra do pedágio de 50%. Quanto mais elevada for a sua idade, mais alto vai ser o seu fator previdenciário e aí sim, esta regra, sem a idade mínima, né, do pedágio de 50%, pode se tornar bastante interessante, porque você vai precisar apenas cumprir o pedágio.
E o que é que significa, doutor, esse tal de pedágio de 50%? O que é que eu preciso fazer para me aposentar? Bom, você viu que no dia 13 de novembro de 2019, as mulheres têm que contar com no mínimo 28 anos de tempo de contribuição e os homens com no mínimo 33 anos de tempo de contribuição. Imagine que você, no seu caso aí, faltava um ano para você completar o seu período de tempo de contribuição para você se aposentar. Ou seja, você contava com 29 anos, se mulher, ou 34 anos de tempo de contribuição, se homem. Faltava apenas um ano. O pedágio de 50%, ele vai acrescentar, obviamente, 50% ao período que faltava. Então, você vai transformar um ano em 1 ano e 6 meses. Mas, doutor, no meu caso, eu estava pertinho ali, faltavam apenas 6 meses para eu completar o tempo de contribuição. Na prática, você vai acrescentar o quê? Mais 50%. Então, você vai acrescentar 3 meses, totalizando 9 meses. Você vai ter que cumprir mais 9 meses de tempo de contribuição. Você transformou 6 meses em 9 meses. Pessoal, e é até relativamente simples de entender. Você vai analisar ali quantos meses, né, faltavam para você se aposentar e você vai acrescentar mais 50%. E aí você vai cumprir a regra da transição do pedágio de 50%. Agora, na prática, para você verificar se vale a pena, no seu caso, você precisa calcular o valor do seu benefício, o valor do fator previdenciário, porque o resultado vai ser o cálculo da média aritmética de 100% de todo o seu período contributivo pelo fator previdenciário. E isso pode, em alguns casos, diminuir a sua aposentadoria em 800, 900, R$ 1.000. Tudo vai depender do cálculo. No geral, o que eu vou te recomendar? Principalmente se você está abaixo dos 61 anos. Faça um planejamento previdenciário para descobrir qual é a melhor regra no seu caso. Esta regra de transição não exige idade mínima, mas você precisa ter muita atenção no cálculo do valor da sua aposentadoria. Porque uma vez que você opte por esta regra de transição, o INSS conceda o seu benefício e você saque, você receba o primeiro salário de benefício, você não pode mais renunciar, infelizmente, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Mendes, eu sou advogado especialista em direito previdenciário, concessão de aposentadorias, revisão de aposentadorias e todos os benefícios do INSS. Tá bom, pessoal? Se inscreva, curta este vídeo, compartilhe para que mais pessoas conheçam esta regra de transição que não exige a idade mínima, mas tem alguns detalhes que precisam ser observados e levados em consideração no momento de fazer o seu pedido da aposentadoria. Um abraço e até a próxima. Fui!